Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possam estar guardando os irmãos, enchendo os vossos corações. Mas do que nunca, como estamos necessitados da presença, da graça do Senhor em nossas vidas, não é verdade? Quero agradecer aos irmãos pelas orações, pelo apoio. Como falamos a semana passada, nós estamos reformando o teto, já concluímos, agora estamos na fase de pintura. Aproveitamos também para limpar os ar-condicionados, estavam precisando, uma iluminação também, toda a fiação nova. Louvado seja Deus pela contribuição, pela fidelidade dos irmãos. Quando os irmãos voltarem, estará tudo muito mais seguro, belo, não é? Na casa de Deus sempre tem que ser assim. Então, meu irmão, que Deus possa abençoá-lo. Nós fizemos, não é, uma campanha de 20 mil reais para essa reforma. Temos aproximadamente, estamos chegando a 10 mil reais. Louvado seja Deus por isso. Estamos caminhando nesta obra. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Que bom estar conectado com os irmãos, para cantar com os irmãos, para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Nesse momento distante, o que nós mais pedimos ao Senhor, que Ele nos fale algo. E hoje eu quero compartilhar sobre quando não sentimos o mover de Deus. Deus está sempre cuidando de nós, não é verdade? Sempre, sempre. E hoje é um momento onde, mais do que nunca, dependemos do Senhor, aguardamos a intervenção divina nesta pandemia, enfim, diante disso tudo. E logo estaremos juntos no culto em nossa igreja, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado por este momento, quando nos dirigimos ao Teu povo, pelas músicas que cantaremos e ouviremos, que Te louvaremos, pela Tua palavra que haveremos de ler, pela Tua mensagem que separaste para nós nesta noite. Fala ao nosso coração e abençoa todos quantos estão nos ouvindo e nos vendo. Este é o nosso desejo e a nossa oração. E o fazemos, não porque merecemos, mas no poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Teu Filho. Amém. Amém. Para
prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Quero ler um texto da Palavra de Deus com os irmãos, o texto do Evangelho de João, capítulo 15. Jesus, antes de se dirigir ao Getsemane, e ali ser traído com beijo e preso e levado a julgamento, Jesus reúne os seus apóstolos e seus discípulos e traz uma palavra a eles, e essa palavra muito importante em uma das últimas reuniões de Jesus com os seus discípulos antes de ser crucificado. Leiamos o que nos diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 11. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Que o Senhor abençoe a sua palavra lida em os nossos corações. Amém. Amém. Senhor, tu me sondaste, me conheces. Conheces o meu deitar e meu levantar. Por onde eu irei do teu Espírito? E pra onde fugirei da tua face? Se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá.
disser que as trevas me cobrirão e a noite escurece ao redor, as trevas e a luz são iguais pra ti. Noite brilha como um dia, e se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Eu te louvarei, 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 Senhor, oh Pai, te louvarei, tu criaste-me, Senhor, formaste-me antes de nascer. Te louvo porque de um modo maravilhoso tu me formaste. Se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Estarei nos braços de Quando não sentimos o mover de Deus? É sobre isso que quero compartilhar com os irmãos. Sabe, vivemos dias difíceis, muito difíceis. Mas nem sempre percebemos o agir e o mover de Deus. E isso está causando, na vida dos próprios servos e crentes em Cristo Jesus, algo muito, muito complicado. O que devemos fazer quando há uma distância entre nossas expectativas e o tempo de Deus? Eis a pergunta. O que devemos fazer quando há uma distância entre nossas expectativas e o tempo de Deus? Deus tem o tempo certo de agir, a forma de agir e como Ele trabalha. Nem sempre entendemos a forma de Deus trabalhar e o tempo dele agir. E então se cria uma distância entre as nossas expectativas humanas ilimitadas e o perfeito tempo, ação, plano de Deus. Quanto mais a nossa sociedade se move, mais esperamos resultados imediatos. Porque deveríamos esperar quando as informações são tão instantâneas. E elas estão sempre disponíveis em nossos celulares, tablets e computadores. A comida está a apenas a alguns cliques de distância. Os filmes são transmitidos diretamente para nossas casas e podemos comprar o que quisermos através de aplicativos em nossos telefones e pagamos depois.
Amamos a conveniência de um mundo voltado para as nossas agendas cheias de desejo. Porém, Deus não trabalha assim. Quando levamos nossas necessidades ao Senhor em oração, ou lemos uma das suas promessas em sua palavra, geralmente queremos que nos responda imediatamente. Se uma situação se mostra inalterada ou uma promessa não é cumprida imediatamente, ficamos confusos. E logo perguntamos, por quê? Deus não está fazendo nada. Não estou vendo Deus agir, não estou vendo Deus trabalhar em minha vida, em minhas circunstâncias, em minhas situações. Se Ele é tão ativo, se Ele é soberano, onipotente. Mas não é esta a questão, meus irmãos. A verdadeira questão é, será que estamos confiando nele quando Ele não responde na hora como esperamos e desejamos? Todos nós já passamos por isso, quando há uma distância entre nossa expectativa e o tempo de Deus. Até parece que Ele nos deixou para descobrir a vida por conta própria. Mas, irmãos, isso não é o acaso. Deus, Ele nunca abandona seus filhos e sempre está trabalhando para o nosso bem. Mesmo que no momento não possamos entender, ver, compreender exatamente o que Ele está fazendo. Às vezes, olhando da nossa perspectiva, parece que Ele não está fazendo nada. É porque olhamos e entendemos mal o propósito final do Senhor. Deixamos de ver tudo o que Ele está realizando neste inteirinho. Sabe, a verdade que devemos buscar é como respondemos, sabemos que é de vital importância. Não aquilo que nos acontece, mas como respondemos a estas coisas. Nós temos a tendência de tentar ajudar a Deus. E queremos dar uma ajudinha em meio às circunstâncias, determinando tempo e ações. Este foi certamente o caso de Abraão e Sara em Gênesis capítulo 16. Nós sabemos, nós conhecemos a história. Quando Abraão tinha 75 anos, o Senhor prometeu torná-lo uma grande nação. Isso vemos lá em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 4, quando o texto da palavra de Deus nos diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e te farei uma grande nação, e te abençoarei. Eis a promessa de Deus, e Deus diz: e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, diz o Senhor, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Mesmo que ele e Sara não pudessem ter filhos, Deus prometeu a ele um filho e descendentes tão inumeráveis quanto as estrelas dos céus. Gênesis capítulo 15, versículos de 1 a 6. Diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu galardão, e sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido em minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes.
ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Irmãos, nós conhecemos a história. No entanto, 10 anos depois que a promessa havia sido feita ao casal, Abrão e Sara, ainda não tinham filhos. Para piorar as coisas, eles estavam envelhecendo. A situação parece terrível, então Sara quis dar uma ajudinha e sugeriu a solução. Sua tentativa de ajudar a Deus. Isso revela-nos alguns erros comuns que cometemos quando nossa confiança nas promessas de Deus começam a diminuir, não é verdade? Vejamos, primeiro, vamos tirar algumas lições da experiência de Sara para as nossas vidas e comparar com as nossas ações diante do Senhor. Primeira lição que podemos observar: Sara ficou impaciente com Deus. Um senso de urgência cresceu com o passar dos anos. Então Sara disse a Abraão: pois eis que o Senhor me impediu de ter filhos. Gênesis capítulo 16, versículo 2. Ela provavelmente esperava que Deus removesse sua condição estéril imediatamente, e depois de lhe fazer a promessa de um filho, isso acontecesse. Mas o Senhor não fez assim, Ele não age assim. Agora era tarde demais para ela ter um filho. Certamente ela presumiu e pensou, Deus esperava que eles fizessem algo a respeito da situação. Ela pensando assim: vou dar uma mãozinha, vou agir também. Não é assim que pensamos frequentemente? Mas se considerarmos seriamente quem é Deus, veremos que é tão ridículo a nossa suposição. O Senhor que criou o tempo é aquele que controla e usa para alcançar todos os propósitos. Nosso Deus perfeitamente fiel formou este plano há muito tempo e ninguém pode frustrá-los. Como diz o profeta Isaías capítulo 25, versículo 1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. E também Isaías, ainda no capítulo 14, versículo 27, Isaías diz: porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, o fará voltar atrás? Ele não precisava da ajuda de Sara, claramente que Deus não precisava. E não precisa da minha ajuda e nem da sua ajuda para realizar o plano dele na nossa vida. O que o nosso Pai deseja de nós é a submissão aos seus planos e uma perseverança paciente enquanto esperamos pelo seu tempo. A segunda lição que podemos tirar da experiência de Sara e Abraão. Sara deixou a cultura influenciar seus pensamentos. Enquanto pensamos no dilema, Sara seguiu as normas culturais de sua época. Em vez de esperar no Senhor e pelo Senhor, a infertilidade naquela época, irmãos, era algo vergonhoso e desprezível no antigo Oriente Médio. E uma maneira pelas quais uma mulher vencia uma desonra era dando ao marido uma escrava, uma serva, para ter um filho. Assim o bebê nascia e a esposa se tornava a mãe legal e a desgraça era removida da vida e da reputação daquela mulher que não podia ter filhos. Embora nossa situação seja diferente, nós também podemos ser culpados de determinar cumprir a vontade de Deus por meio mundanos. Isso geralmente acontece quando permitimos que outras pessoas nos influenciem com suas opiniões. No entanto, não podemos andar nos planos de Deus e seguir fazendo o que todo mundo está fazendo, como o mundo está fazendo. Isso inclui até mesmo cristãos bem intencionados que não têm discernimento, seguem as normas culturais
e conselhos dados por aqueles que não têm a Deus. Quantos homens que ao invés de cumprir a lei e o propósito de Deus, cumpre as leis do mundo e da sociedade. Por isso, irmãos, devemos ter cuidados para não permitir que nosso desejo de uma solução imediata, supere nossa confiança na fidelidade de Deus e em sua sabedoria para agir no momento apropriado. É por isso que é importante adquirir conhecimento sobre a Bíblia e o que ela contém. Então podemos identificar ideias contrárias à palavra de Deus. Como Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz: e não vos conformeis, lembram? Com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sara, terceira lição da vida de Sara. Sara sugeriu uma solução lógica e pragmática. Visto que Sara tinha uma empregada egípcia, chamada Agar, Sara disse a Abraão: por favor, procure a minha criada, talvez eu obtenha filhos por meio dela. Gênesis capítulo 16, versículo de número 2. Deve ter parecido a maneira mais razoável de abordar o problema de falta de filhos. Além disso, funcionou, não é verdade? Abraão fez o que exatamente Sara sugeriu, e Agar concebeu o filho. Gênesis capítulo 16, versículo 14. Ele a possuiu e ela concebeu, diz o texto. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. No entanto, nem tudo que funciona é necessariamente correto. O sucesso não garante que Deus esteja nele, irmãos. Ele ordena não apenas o resultado, mas Deus também ordena os meios pelos quais ele o atinge. O tempo para o nascimento do filho prometido ainda não havia chegado. A mãe que Deus escolheu foi Sara e não Agar, segundo Gênesis capítulo 18, versículo 10. Lemos, disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Portanto, embora Abraão e Sara tenham saltado à frente do Senhor e conseguido o filho que desejavam, ele não era o filho da promessa, aquilo que havia Deus prometido. Entendem, irmãos? Isso é exatamente o que acontece conosco quando determinamos ajudar a Deus a responder às nossas orações ou cumprir suas promessas. Podemos até chegar ao resultado esperado, mas não é do Senhor. Aí teremos menos do que o melhor dele para nós. Como fizeram Abraão e Sara. E no final precisaremos lidar com as consequências de nossas escolhas. Sempre que preenchemos o espaço entre nossas expectativas e o tempo perfeito de Deus, problemas se seguem. A técnica de Abraão e Sara para construir sua família resultou em conflito. Depois de Agar conceber e dar à luz a um bebê, ele desprezou e Sara desprezou, desprezando a serva. Sara também respondeu culpando o seu marido e tratando a Agar de forma rude e severa. Gênesis capítulo 16, versículos de 4 a 6. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sara a Abraão, vejam bem: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue, Senhor, entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sara: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo
melhor te parecer. Sara humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Por fim, Ismael é o filho prometido? Claro que não. Isaque era o filho prometido que Sara milagrosamente deu à luz 14 anos depois. Gênesis capítulo 21, versículos de 1 a 10. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido, 14 anos depois do nascimento de Isaque. Sara concebeu a luz e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhes nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão concedeu ao seu filho Isaque quando ele era de 8 dias, segundo Deus havia lhe ordenado. Ele o circuncidou, segundo a lei hebraica. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse a Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe deu um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, e disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Infelizmente, nessa animosidade, inimizade que começou ali, continua até os dias atuais. Conhecemos a grande intriga, a grande luta, a guerra entre judeus, palestinos, hebreus, judeus e muçulmanos. E essa guerra se estende às duas descendências, de Isaque, não é verdade? E de Ismael. Quarto, devemos reconhecer a paz do problema. Sempre que estamos impacientes com o Senhor, estamos sempre demonstrando falta de confiança. No entanto, estas dúvidas são infundadas. Quando consideramos o seu caráter, o caráter de Deus, o Senhor está infinitamente além de nós em conhecimento, em sabedoria e em poder. Ele também é soberano sobre todas as circunstâncias em nossa vida e nunca está errado em seu trato conosco. E nem como Ele escolhe, nem como e quando Ele age. Ele faz coisas acontecerem. Em outras palavras, Ele, o Senhor nosso Deus, é digno da nossa confiança, da nossa paciência e da nossa obediência. Portanto, vamos esperar por Ele. Quando parece que está demorando, nós temos a certeza de que Ele está sempre a cumprir a sua palavra e realizar aquilo que Ele prometeu, suprindo todas as nossas necessidades. Precisamos refletir, meus irmãos. É até fácil enxergar como loucura a ação de Abraão e Sara, não é verdade? Mas quando você está no meio de uma situação urgente, pode não reconhecer que está fazendo a mesma coisa, adiantando-se a Deus. Você já ficou impaciente com Deus? Não respondeu ao seu pedido de oração assim como você queria? Se uma necessidade é urgente, devo tirar os meus olhos da situação e focar no que você sabe ser verdadeiro a respeito de Deus. Mas esta é a única maneira de ter paz em meio a um problema, em meio às dores e às dificuldades. Pense em uma situação no passado em que Deus não respondeu tão rapidamente quando você esperava.
Você tentou ajudar a Deus de alguma forma, de alguma maneira? Reflita sobre isso. Você tentou buscar soluções, outras que não foi a voz e a maneira de Deus agir? Isso pode ser difícil de determinar, porque esperar em Deus nem sempre significa tão fácil. Não é nada, absolutamente nada fácil, mediante as urgências que vivemos. Por exemplo, se você está orando por um emprego, Deus espera que você procure um, ao invés de ficar aguardando que caia em seu colo. Em questões não abordadas nas Escrituras, devemos confiar na orientação do Espírito Santo de Deus, especialmente quando Ele abre e fecha as portas, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Portanto, não queremos e nem devemos seguir em frente sem Ele, sem Deus, sem a direção e sem a orientação do Espírito Santo. Outro problema que você pode enfrentar envolve confiar nas orientações de outras fontes, além de Deus, se elas não estão no Senhor. Você aceita melhor as expectativas culturais ou conselhos pessoais do que a vontade de Deus revelada na sua palavra? Pergunte isso a você mesmo. Embora aprender a pensar biblicamente leve tempo, vale a pena cada sacrifício que você possa ter que fazer, lendo e estudando a palavra, nela que somos alimentados. Por isso, quero caminhar para alguns textos, como gosto sempre de fazê-los. No Salmo 33, versículos 18 a 22, o salmista diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. A nossa força está no Senhor, meus irmãos. Ainda o Salmo de número 62, versículos 5 a 8, o salmista diz: olha bem, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente, porque dele vem a minha esperança, só ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Você crê nisso? Você confia nisso? E o salmista continua: de Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém, meus irmãos? Deus é o nosso refúgio. Confiemos nele. Ele está agindo todo o tempo. No livro de Provérbios, Salomão, no capítulo 16, versículo 9, ele diz: o coração do homem traça o seu plano, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você crê nisto? O profeta Isaías, no capítulo 46, versículos 9 e 10, ele diz: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Ainda Isaías capítulo 55, versículos 8 a 11. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador,
e pão ao que comem. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Louvado seja Deus pela sua palavra. Louvado seja o Senhor. Você crê que isso é verdade? São palavras e promessas do Senhor. Ele é a nossa confiança, o nosso refúgio. É Ele que traça os nossos caminhos. Sabe, irmãos, embora você não possa voltar no passado e corrigir os erros e as consequências sofridas de não esperar no Senhor, creio absolutamente que você pode começar hoje a fazer mudanças que te protegerão de cometer erros semelhantes e de viver as mesmas experiências. Primeiro, quando você for tentado a ficar impaciente com o Senhor, tente ler o livro dos Salmos para se lembrar quem Ele é. Concentre-se em seus atributos e pergunte-se quem de fato sabe e pode determinar a hora certa, a maneira correta de lidar com essa situação. Então eu tenho que perguntar para Deus, eu ou Deus? Quem sabe melhor? Você ou Deus? Segundo, peça ao Senhor para sempre lhe mostrar todas as vezes seus pensamentos, em vez de serem moldados pela palavra de Deus, começarem a se alinhar de forma mais lógica, ou forma mais com a lógica pragmática do mundo, ou mesmo com conselhos de pessoas que não estão na presença do Senhor. Lembre-se, só porque funciona, não significa necessariamente que seja do Senhor. Que eu e você possamos sempre aprender a guardar, mesmo quando nos pareça que a demora está grande. Parece que Deus não vai nos acudir. Lembre-se que Deus está agindo. E no silêncio, e mesmo que pareça ausência de coisas acontecendo, Deus está agindo. E Deus tem o tempo dele, a hora dele, a maneira dele. Quando eu tento agir pela minha maneira de pensar, quando eu tento caminhar pela minha maneira que acho certo, as consequências do erro e do fracasso é tremenda. Mas quando absolutamente descanso no Senhor, espero no Senhor, no tempo dele, na ação dele, com certeza tudo dará certo. E o Senhor continuará a me abençoar e me mostrar cada vez mais o seu poder e a sua glória em minha vida. Que Deus possa te abençoar, meu querido irmão. Que Deus possa te fazer entender o quanto Ele é poderoso e que Ele há de agir no tempo certo, da maneira certa. Nunca tente ajudar a Deus, porque você terá consequências e mais coisas equivocadas acontecerão para serem corrigidas mais à frente. Mas se Deus está te dirigindo, está te orientando, tudo vai dar certo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém, amém. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Cobre
Pai, nós te agradecemos por esta noite, por este culto, pela tua palavra, Senhor. Ensina-nos a esperar na tua ação e no teu poder em nossas vidas. Não nos permita, Senhor, que possamos nos apressar e decidir por nossa mente, por nossos sentimentos e por nosso coração, decisões a serem tomadas, mas que possamos esperar no Senhor. Nos dá uma semana de paz na tua presença e nos guarda, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora de Cristo Jesus, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo possam ser com todos que amam ao Senhor, que esperam no Senhor, agora bem como para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma feliz semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê